Bom, você que tem baixa visão, você pode sim trabalhar com perfumaria e pode sim estudar perfumaria. Pode estudar tanto a composição teórica quanto a composição prática. Porém, você vai ter que fazer algumas adaptações. Por exemplo, normalmente para formulação de perfumaria utiliza-se muito tubos de ensaio e também vasos de precipitação para você poder fazer a mistura das fórmulas, para poder fazer a mistura dos ingredientes para formular o seu perfume. Normalmente, os preparos, quando são feitos em tubos de ensaio, os tubos de ensaio têm mais ou menos esta medida aqui, mais ou menos uns 15 centímetros. Para quem é portador de deficiência e tem baixa deficiência, o ideal é que sejam utilizados tubos maiores para sua localização, para que você veja o que você está fazendo com uma melhor capacidade, para que você distancie o líquido mais de você, para que você possa perceber o líquido escorrendo ou colocado lá dentro através de uma pipeta mais longa e principalmente que ele tenha a segurança de ser sempre fechado após o uso. É que esses tubos de ensaio, eles têm tampas com vedadores de borracha interno. Esses vedadores vão fazer com que os gases, o aroma ou algum tipo de agente aéreo nocivo não escape durante todo o processo e assim você consiga engarrafar, por assim dizer, a fórmula sem que haja perdimento nenhum e risco nenhum. Mesmo assim a minha visão é muito baixa, eu não consigo visualizar com este tipo de frasco para fazer o preparo. Muito que bem. Então você vai fazer em outros espaços maiores, como um vaso de precipitação, que ele pode ser com uma boca maior para você poder fazer o seu preparado e não o perder. Vamos utilizar para este tipo de vaso uma pipeta para coletar a pipeta de vidro, também de preferência vidro, tá? Que é mais fácil você lavar. Vamos coletar neste diluente, que é um diluente que não é inflamável, é um diluente orgânico, ele é um óleo fracionado de coco, ele não tem aroma em si próprio, acaba não dando problemas na hora de você fazer a sua fragrância, tá bom? Então é um diluente básico para você diluir os demais ingredientes da tua fórmula. Então, para você poder fazer isso, você pode utilizar a pipeta, se o diluente não tiver um gotejador específico, ou se o diluente tiver um gotejador específico, você pode fazer no vaso de precipitação direto com o gotejador. Você se aproxima e goteja. Segura o vidro para você ter segurança que você está gotejando dentro do frasco. Quem tem visão monocular não tem este golpe de vista de perto longe. Portanto, segure com as duas mãos para você fazer o gotejamento. Tenha certeza que está gotejando dentro do frasco. Com o óleo, principalmente esse óleo fracionado, não tem tanto problema assim, porque ele não traz acidez e ele não é corrosivo. Porém, outros óleos você tem que tomar mais cuidado e trazer luvas para fazer isso. Cuidado adicional, alguns produtos respingam com uma maior facilidade. Para evitar isto, tenha esses óculos protetores para poder fazer isso. Eu sei que é chato, eu sei que para quem usa óculos, quem tem baixa visão, tem visão monoocular, é mais difícil isso, mas é uma proteção a mais. O que você vai fazer? Vai segurar de preferência, tá bom? Com luvas de borracha e você vai contar a quantidade de gotas aqui da sua fórmula. E com isso você vai fazer a sua diluição. Vai demorar um pouquinho? Pode ser que sim. Pode ser que, dependendo da quantidade que você vai fazer o seu preparado, você vai levar mais tempo. Não consigo ver as gotas. Colocando o óculos de proteção é pior ainda.
Um outro instrumento de uso que você pode comprar em casas bem simples, essas casas que nós chamávamos 199, hoje chamamos de 10 ou 20 reais, por um preço bem baixo, nós compramos esse tipo de lupa, colocamos a lupa em frente ao vaso e com a lupa vamos contando a quantidade de gotas. Opa, fui mais generoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É possível contar, até para quem tem visão monocular, baixa visão, é possível fazer essa contagem. Ok, eu também não fui grande coisa aqui, porque eu queria mais fazer essa demonstração dos materiais para vocês. Mas eu tenho certeza que você, com todo o cuidado do mundo, vai fazer uma conta melhor que eu. Muito que bem. Sempre depois do uso dos frascos, feche-os, vede-os. Se você tiver um material de limpeza por perto, é bom você fazer uso dele para limpar alguma sujidade, algum pouquinho de óleo e não manchar a bandeja no qual você esteja trabalhando. Bandeja, você não falou dela. Sim, sempre você vai ter uma bandeja de um material, ou de inox, ou de vidro, ou de plástico. Por favor, se você for utilizar, de preferência para vidro ou inox. Caso você utilize o plástico, tem que ser um plástico muito resistente, muito duro, porque a maioria desses óleos essenciais, eles são corrosivos, abrasivos. Ah, mas tem algum componente químico neles? Não, só o aromático essencial. Porém, inclusive os aromáticos essenciais, como eles são estritamente puros, depurados, já são por si só solventes naturais. Com isso, acabam solvendo a matéria. Não é nem uma corrosão como uma água de bateria, mas eles vão solvendo, dissolvendo o material e com isso acabam sim trazendo maiores problemas e furando até mesmo. Se você usar um pratinho plástico desses descartáveis, você pingando um óleo desse, ele fura o plástico, pode corroer o móvel, a bancada onde eu estou. Eu sou baixinho, mas eu estou em pé em frente a uma bancada, tá bom? A bancada dá em mim na altura aqui do meu estômago. Para mim, que sou deficiente visual, visão monocular, é a melhor distância e a melhor altura. Não me sinto muito confortável em uma mesa, porque tenho que baixar demais. Estou de frente a uma janela, a janela está aí atrás da câmera, não só para iluminar o vídeo, mas para iluminar o material, para que eu tenha mais segurança. Estou perto de uma janela que está completamente aberta para melhorar a aeração. Você tem que tomar cuidado com o ar, com a luminosidade, com a visualização dos objetos, sempre ter esses materiais perto de você, optar por vidro, por metal, sempre ter um pote diluidor com água ou álcool a 70 a 90, apesar do álcool é um outro capítulo, para que você coloque o material, a pipeta, outros materiais que você utilizou, que você possa utilizar e colocar com misturas, seja de álcool com água, ou seja, se você não tem problemas de ficar perto de material inflamável, com o álcool somente, para que você possa embevecer essa pipeta e possa tirar esse material que ficou nela, caso tenha utilizado a pipeta. Aqui nós não fizemos isso, porque nós utilizamos o próprio dosador do coco fracionado. Então eu estou colocando aqui a pipeta na água só para demonstrar. Mas veja que eu, como portador de deficiência, estou utilizando vasos todos de vidro para facilitar. Estou utilizando de tamanhos maximizados para poder visualizar. E estou podendo, graças a esse óculos de proteção, me aproximar mais da fórmula. Eu deveria estar usando máscara, mas eu não poderia estar fazendo essa apresentação em vídeo, dificultaria mais. Estou perto de uma janela com grande luminosidade, para mim. Porém, veja, queridos, a luminosidade para um portador de deficiência também não pode ser muito chapada, porque se for te cega, se você tiver problema de refração, retração, problema com luminosidade, então tem que ser uma luminosidade que cubra
para que ela não venha direto no teu olho, mas para que ela vá diretamente na mesa, sobre a bandeja que você está fazendo este preparado, tá ok? Segurando sempre para fazer essa mistura. Agora eu vou abrir esse frasco de olíbano. A letra está grandinha aqui, eu consegui visualizar com a lupa que se trata de olíbano. Olíbano, um óleo essencial, ela é uma árvore, uma nota amadeirada, uma nota de fundo, uma nota que lembra mirra, incenso, uma nota fixadora. Ela é um óleo essencial extraído através de destilação a vapor, porém ela tem seu grau de periculosidade, como todo componente, seja um aromático natural ou um aromático químico. Sempre que você tiver que lidar com esses materiais, utilize luva. Veja que este óleo aqui, ele tem, graças ao Senhor, também um dosador. Não vou precisar utilizar a pipeta. Por que eu digo isso? Porque é mais fácil você contar. Olha aí o acidente. Olha, e como o que você não deve fazer, é fácil você contar por aqui, ó, o gotejamento, tá bom? Aqui você vai contar o gotejamento. Óleos essenciais, dependendo da temperatura, eles ficam um pouquinho mais aprisionados dentro do frasco. Você tem que mexê-los, aquecê-los com a mão, manipulá-los, dar um tapinha para que eles possam ir para o vaso de precipitação. Tem que ter paciência. Evite cheirar o teu óleo essencial direto, porque a maioria deles tem algum grau de toxicidade ou no mínimo da dor de cabeça, tá ok? Este daqui, esse segundo que eu preparei para diluir, é o de bergamota. A bergamota tem um componente fototóxico. Ele é um princípio que você tem aqui dentro da maioria dos cítricos. Essa bergamota, ela tem que ser retificada, tem que ser retirado esse princípio tóxico, fototóxico, porque se ele derramar na minha pele e eu estiver assim, próximo à luminosidade, ele mancha e queima a pele. Então, quando você for comprar, o nome difícil é bergamoteno, se eu não me engano, depois você dá uma olhadinha. Bergamoteno, pergunte para sua professora ou para o seu professor, dá uma olhadinha. Então, sempre quando você for comprar um óleo, você tem que colocar óleo retificado, sem bergamoteno, para que você possa utilizar esta formulação. Se não for isso, depois você me corrige aí no vídeo qual é o nome desse componente fototóxico, tá bom? Mas ele tem que ser retificado. Existe a IFRA, que é as regras internacionais de perfumaria, que tratam sobre a regulamentação de fragrâncias internacionais, que tem percentuais. Eu acredito que esse tem que ser 4% no máximo por fragrância. Aí seu professor de perfumaria vai te falar melhor do que eu, que sou apenas um amante. Tá ok? Então todas essas misturas sempre devem ser feitas com muito cuidado. Olha um acidente tolo aqui, vidro caído, nunca deixe nada próximo. Vai utilizar esses frascos, você me perguntou? Não, não vou utilizá-los. Por que colocá-los na sua bancada? Retire-os. Sempre que você for utilizar os óleos essenciais, nunca deixe acúmulo de frascos juntos. Só na bancada o que vai ser utilizado. Sua fórmula demanda que você utilize o olíbano e a bergamota, só esses 2 frascos na bancada. Os demais frascos devem estar guardados, isolados e nem vêm para essa manifestação aqui, tá bom? Eu coloquei aqui justamente para mostrar a diferença de mantenha na bancada só o que você precisa, o que você não precisa nem fica na bancada. Então, medidas de segurança é para todo mundo, videntes, não videntes, baixa visão,
alta visão, visão normal. Para quem tem subvisão, maior cuidado, cuidado redobrado. Por esse cuidado redobrado, eu estou utilizando este óleo de coco fracionado como um óleo diluente, um óleo que se chama na perfumaria óleo carreador, para que eu possa misturar o líbano, a bergamota, uma pequenina quantidade, dentro de um óleo carreador, maior quantidade, para fazer as fragrâncias e os preparados. Por que eu optei por o óleo carreador? Porque na perfumaria você utiliza ou óleo carreador ou um outro derivado de petróleo, DPG, que é um óleo neutro, também com uma certa segurança, mas se usa muito, você vai ver nas suas fórmulas, quando você participar das suas aulas de perfumaria, você vai ver muito você fazer a sua diluição em álcool de 95%, 96%. Só que este álcool de mais de 90%, ele forma o que se chama de fogo invisível. Olha o nome, fogo invisível. Se der algum problema na bancada, com excesso de calor, um computador ligado, uma lâmpada ligada, eu estou aqui na luz opaca que vem da rua, ela é um dia nublado, então não teria maiores problemas, creio eu. Mas eu não poderia deixar aqui uma garrafa tomando uma insolação, uma garrafa de álcool. Lâmpada também não. Computador, cuidado com faíscas, cuidado com tês, coisas em tomada. O óleo, o álcool, a mais de 90% de concentração, ele forma um fogo que se chama fogo invisível. Nem quem é vidente vê. Imagine então o coitado do portador de deficiência, de monocular, daí que não vai ver mesmo. Não é isso? Então, dê preferência, converse com o seu professor, com a sua professora, diga, professor, professora, eu adoro quando tudo cai assim em vídeo, porque mostra bem o que não deve fazer, né? O que caiu foram esses dois óleos essenciais que eu tinha separado aqui. Professor, professora, não vou usar o álcool, vou utilizar o óleo de coco ou o DPG, porque eu tenho medo. Usa a palavra do tamanho que ela é, tá bom? Eu tenho medo do fogo invisível. Eu não tenho como dar conta disso na minha casa. Então vou usar esse material, tá bom? Uma outra possibilidade que você tem, eu não trouxe aqui, mas na próxima conversa eu trago, são moléculas sintéticas, para não utilizar os óleos essenciais, que tem sim certa toxicidade, você pode... sim, o custo dele é bem mais alto, tá? Você pode optar por notas sintéticas, que são muito mais baratas. Porém, essa é uma outra história que a gente conversa no outro dia, tá bom? Cuidado, mas baseado no que nós vimos ou no que nós conversamos, com técnica, com cuidado, com segurança, nós, portadores de deficiência, podemos sim estudar perfumaria.